Bom dia! Hoje, dia 31 de julho de 2020, estamos apresentando o nosso último episódio de Todos contra o Corona. Chegamos ao fim de um ciclo, mas chegamos ao fim de um ciclo de uma temporada. Vamos começar agora no dia 6 de agosto, um novo modelo, um novo formato que traremos para você mais interativo, mais dinâmico, com mais interatividade até com a comunidade. Hoje iremos trazer para vocês mais um compilado, fugiu até a palavra aqui agora, a gente já está até emocionado aqui de chegar ao fim desse nosso programa. Mas vamos trazer para vocês hoje mais os melhores momentos dos programas que passamos até hoje. Hoje chegamos ao número de 61 episódios transmitidos aqui pelo Centro Universitário de Mineiros. E também você pode seguir as nossas redes sociais pelo Instagram, que é o @unifimsoficial, e também o nosso canal no YouTube. Você entra no youtube.com/unifimsoficial também. E os nossos parceiros que nos acompanharam aí a todos esses episódios, que também podem nos acompanhar daqui para frente no nosso próximo formato. Você manda um WhatsApp para a gente pelo 64 99695 7612. Lembrando, não tem custo nenhum, somos apenas um programa sem fins lucrativos com o intuito de levar informação de qualidade até o nosso telespectador. E lembrando aqui os nossos telespectadores que nos acompanharam, são o Mercadão da Eletrônica, o jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, Rádio Cidade de Alto Araguaia, Prefeitura de Portelândia, Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, Rádio Regional FM de Mineiros, a Rádio Eldorado, o Corpo de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifimes, o jornal A Tribuna Piranhense, Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson, lá de Costa Rica, Revista Celebridade de Iturama, lá em Minas Gerais, a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página de provedor de internet da Usina Net, lá de Costa Rica, a Ideias Produções de Rondonópolis, Folha de Caiapônia, Prefeitura de Alcinópolis e também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Alcinópolis. E a página Eu Conto Tudo, lá de Costa Rica, e o Observatório Covid da UFJ. Então acompanhe aí algum dos momentos que nós passamos até hoje. Então, professor, esse tema já vem sendo discutido já há algum tempo, né, que é o coronavírus, que está em pauta em toda a mídia, não só nacional, mas também como mundial. A gente queria que o senhor explicasse como que esse vírus se espalhou assim tão rapidamente pelo mundo, né? Não só pelo Brasil, mas pelo mundo em si, com tanta rapidez. Bom, vamos lá. Esse vírus ele já é conhecido, né? Ele teve a sua primeira infecção, se eu não me engano, em 1930 e alguma coisa, mas ele foi mesmo diagnosticado, vamos dizer assim, conhecido sua genética no ano de 1940, entre a 60 também. Então, a gente tem outros tipos de vírus. Ele já, desde essa década lá de 1960? Sim, nós temos atualmente 7 tipos de subtipos do coronavírus. Então ele não é só um tipo de vírus, é uma família, então. É uma família, isso aí, correto. E nós já tivemos um impacto em relação a esse vírus. Em 2002, teve sua primeira manifestação em grande escala, né? Inclusive na China. Em 2012 também teve no Oriente Médio. E agora, atualmente, desde dezembro, né, do ano passado, voltou a se espalhar, porém com uma nova genética, né? Então, por isso que é considerado um novo coronavírus, né? Um novo subtipo do coronavírus, em que ainda não se sabe a origem, mas tem algumas hipóteses aí, né? Que ele veio, sim, de transmissão através do morcego. O morcego deixou suas excretas ali, então as suas fezes, né? Mas também não poderia ser até pelo consumo de carne desses animais também? Aí eu vou chegar até aí. Então, aí esse morcego deixou suas excretas, foi lá um animal, ainda está em estudo, mas eles acham que foi o pangolim, que parece um tatu lá daquele local. E esse tatu ele é muito comercializado lá na China. A pandemia, ela afetou todos os setores, tá? Não teve nenhum que não foi afetado. Como você vê a mediação da tecnologia nesse momento? Então, a tecnologia, ela é extremamente importante, mas é preciso
que a gente tenha um olhar crítico sobre a importância da tecnologia. Primeiro, porque é preciso que a gente observe que nem todas as pessoas têm acesso à tecnologia e à internet. Então, como a gente já vive num país demasiadamente desigual, esse olhar precisa ser acurado para que a tecnologia não funcione como um instituto de aumento de disparidades sociais. Então, assim, se por um lado a tecnologia é extremamente necessária, é positiva, por permitir que a gente supra essa necessidade humana tão intensa de comunicação, por outro lado, ela pode ser perversa na exclusão. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar atento para lembrar que outras pessoas não têm acesso, infelizmente, nem à tecnologia, nem à internet, que hoje é bem mais do que essencial. Além disso, como a gente está no momento de imensidão de canais de comunicação, é preciso aprender a filtrar de onde nós adquirimos as informações, né? Por isso que canais como este, que a Unifimes proporciona, são tão importantes, né? Porque permitem uma comunicação cuidadosa. E assim, quais são as principais mudanças, assim, as implicações desse cenário para quem está recebendo esse tipo de mudança, né? Porque a pessoa, ela tinha uma rotina, né? Ela acordava, ela ia para o trabalho, depois ela voltava, almoçava, de tarde tinha a sua rotina de ir para academia ou não, ou ia fazer outro tipo de exercício, outra função no seu dia a dia. E de repente isso falou, ó, acabou, você vai ter que fazer assim, assim, assim agora. Pois é, Willy, então, você fala aí que as pessoas tinham uma rotina. Nós todos tínhamos uma rotina que implicava em estarmos nos lugares de trabalho, fisicamente, convivendo mais uns com os outros, e os espaços, eles são preparados. Então, por exemplo, vamos falar aqui da universidade ou mesmo das escolas, né? Ensino fundamental, médio, enfim, creches. Aqui nós temos uma lousa, nós temos, né, todo um anteparo, todo um preparo, temos data show, temos equipamentos, temos um espaço para alocar todos os nossos alunos, nós temos o prédio novo aqui na Unifimes, né? Mal inaugurou e já tivemos essa quarentena, essa imposição da quarentena. Então, uma primeira coisa que é muito importante dizer, pessoal, é que a gente precisa criar uma rotina de trabalho mesmo nesse estado de exceção. É fundamental, a rotina, ela ajuda a organizar o psiquismo. Então, eu acho que dar contorno para as relações, eu vou falar especificamente da universidade, né, que é onde eu leciono, enfim, é o meio que eu estou atuando, é muito importante a gente dar contorno para as relações, mesmo que sendo um ensino não presencial. O que eu estou querendo dizer quando eu estou falando contorno para as relações? Já existia isso de alguma forma, né, mas isso fica mais exacerbado nesse momento. Um aluno que começa a mandar mensagem de madrugada pelo WhatsApp, né, que muitas vezes no domingo o celular ele fica apitando o tempo inteiro. A gente precisa garantir e preservar os espaços também de lazer, os espaços também de descanso. É preciso a gente preservar os espaços de ócio, os espaços de leitura, de outras coisas que não têm a ver com a academia. Isso é fundamental. Então, delinear os espaços, e aí cada um, não existe receita, não existe uma prescrição universal, válida para todos, cada um precisa desenvolver as suas estratégias, como que se sente mais à vontade. Em geral, o que ajuda muito é como já fazia antes. Então, por exemplo, eu particularmente, eu evito, né, é muito raro eu trabalhar domingo em questões da universidade. Eu procuro tirar um dia para relaxar, para fazer as minhas leituras de outro tipo, de outro estilo, romances, enfim, falar com meus familiares, meus amigos do Rio, que é a minha cidade. Então, é importante, isso é uma coisa que eu mantive, né? Às vezes, também, as pessoas podem mudar, elas podem também adequar, é importante isso. Até porque os alunos, eles vão ter uma postura diferente. Então, o professor vai ter que se adequar, quer queira, quer não. De alguma maneira, ele vai ter que dar novas respostas para novos problemas. Mas o mais importante, eu diria que seria garantir, dar contorno para as relações professor-aluno, né, com os seus alunos. E isso tem que partir do professor.
a gente tem que ter a maturidade. O professor José Humberto fala muito isso, e eu acho muito importante. Ele fala nas reuniões, né, com os professores e tudo, ele coordena no FAP, que é esse núcleo que existe aqui na Unifimes, de apoio pedagógico ao professor, e diz, nós somos o adulto da relação, entre aspas. Né? Então, o professor tem que puxar isso. Né? E manter os combinados, William, é muito importante manter os combinados. Então, se eu combino A com os alunos, é importante que eu faça de tudo para cumprir esse A, porque se eu já estou vivendo um estado de exceção, se eu começar a fazer Ctrl+C, Ctrl+Z, né, que a gente fala do computador, né, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V cola, né, mas o Ctrl+Z, no caso, né, que é o que desfaz. Se a gente começa a desfazer muito o que a gente já havia feito, programado, isso causa mais sofrimento, mais ansiedade nos alunos, eles ficam mais perdidos. Então, manter os combinados é muito importante. E fazer um cronograma, todos nós tivemos que refazer nossos cronogramas, de alguma forma, em função da quarentena, que seja um cronograma que seja execuível, que seja possível de ser cumprido. Isso é muito importante também. Não adianta a gente fazer uma coisa megalomaníaca, porque agora, nesse momento, eu penso que menos é mais. Nós temos que trabalhar com um pouco menos, em função desse esforço que eu estava falando agora há pouco, psíquico, que nós estamos fazendo para conseguir suportar e sustentar esse período de quarentena. Se o panorama das instituições de ensino superior de Goiás tem correspondido àquilo que o Conselho Estadual de Educação vislumbra, considerando os desafios impostos pela pandemia? Olha, tem muito. Aliás, assim, falando das instituições de ensino superior vinculadas ao Conselho Estadual de Educação, nós sempre tivemos uma relação muito estreita com essas instituições. Elas sempre estão presentes junto ao Conselho de Educação, seja nos seus diversos momentos, apresentando os seus relatórios anuais, participando de reuniões ordinárias quando há algum processo de reconhecimento e renovação de cursos. Então, nós temos um vínculo muito positivo com as instituições de ensino superior vinculadas ao sistema. E, com isso, esse debate, essa relação mais estreita, ela proporciona esse diálogo que existe, proporciona eu acho que até a melhoria mesmo da qualidade de ensino, porque são instituições no Estado muito representativas. Nós, por exemplo, no Conselho, fizemos 2 resoluções para as instituições a nós vinculadas de ensino superior, atendendo pedidos das instituições, e todas elas estão seguindo as nossas orientações, as nossas normativas. Teve uma resolução que foi para abreviação de conclusão de cursos para alunos de graduação em medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, tendo em vista que computando as horas de estágio acadêmico, as atividades realizadas no âmbito da ação aí do Programa Federal do Brasil Conte Comigo, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. E fizemos também uma outra resolução estabelecendo normas referentes a estágios e atividades técnicas presenciais para os cursos, para a conclusão de cursos de graduação no primeiro semestre de 2020, considerando as horas de estágio como atividades. Então, assim, eu citei essas 2 resoluções porque elas nascem através dos próprios pedidos da instituição e todas as unidades, as instituições estão respeitando e sempre respeitaram as normativas do Conselho Estadual de Educação e sempre tiveram espaços na construção dessas normativas. Eu acho que isso é o fundamental. E quando, da Carolina Rosa, né? Ela mandou a pergunta, obrigado, Carolina, pela sua participação. Ela está falando assim, e quando temos figuras públicas influenciando em falas e atitudes contraditórias frente à pandemia, como que a gente procede com isso?
Esse talvez seja outra gravidade, William, do nosso cenário. Toda autoridade, seja uma autoridade religiosa, ou neste caso, né, que é o assunto nosso aqui, uma autoridade política, exerce uma influência muito grande sobre um grupo de pessoas. Então, evidentemente que dentro de um cenário educacional, nós tivemos aí anteriormente a pergunta de uma professora, o professor exerce uma influência para o bem ou para o mal para um grupo de pessoas, nesse caso, os estudantes. No mundo da política não é diferente. E quando a gente vê posições distintas e, como você falou, contraditórias em relação à pandemia, isso acaba confundindo ainda mais a tomada de decisão por parte dos indivíduos, por parte dos cidadãos. Então, quer dizer, quando eu vejo o governador de São Paulo falando uma coisa e o presidente da República falando outra, naturalmente isso gera um cenário difuso que vai dificultar a minha decisão, que já é extremamente difícil, porque o cenário inspira isso mesmo. É um cenário muito incerto e que naturalmente traz para todo mundo inevitavelmente, uma certa insegurança. O que seria o ideal, então? É que as autoridades, e aí não seria muito difícil, porque nós temos 27 governadores e um presidente da República, que são aqueles que têm mais repercussão naquilo que falam, de unificar um discurso no sentido de informar a população. É só isso que a gente pede. Mas o problema é que você já tem, nesse cenário, pretensões eleitoreiras que acabam, infelizmente, prejudicando o debate sério sobre a questão, porque uma pandemia não exige outra coisa senão isso, seriedade. A gente tem visto bastante, assim, os profissionais da saúde postando foto, estão sorrindo, estão lá fazendo sinal de positivo, que vai dar. Como que vocês trabalham o psicológico da sua equipe nessa relação? Então, com relação à equipe, o nosso diálogo mudou muito a partir daí, né? Apesar da gente ter um diálogo muito bom, mas a gente percebe que os próprios profissionais, eles estão com medo, eles estão, de certa forma, fragilizados pela situação. Então, a gente sempre tenta deixar bem claro de que eles não estão sozinhos, de que eles têm o equipamento de proteção para utilizar, que eles não vão ficar desamparados, e existe um apoio psicológico tanto dos pacientes quanto dos nossos usuários. Mas a gente também tem uma forma de humanização diferenciada relacionada aos nossos usuários. Por exemplo, todo usuário que busca o serviço de saúde, nós fizemos um informativo falando sobre o que era o coronavírus, sinais e sintomas, por que do isolamento social, e no final a gente colocou frases motivacionais, dizendo para ele que ele não precisa de ficar preocupado, porque a gente está ali para atender e que ele não está sozinho. Então foi a única forma até o momento que a gente conseguiu, e a questão também da humanização, que ela não tem que acontecer só em época de pandemia, né? A gente tem que ser humanizado a todo momento. A rotina mudou bastante e mostrou o quanto a gente era até desleixado com a nossa própria saúde. Eu falo que essa situação vai mudar o nosso ponto de vista em relação à vida, em relação a como tratar o próximo. Então, assim, apesar de ser algo trágico, a gente vai conseguir tirar muito proveito dessa situação, se Deus quiser. Como os profissionais da educação têm lidado com o impacto dessa pandemia? Porque vocês literalmente tiveram que se reinventar de uma hora para outra, não só vocês, né, mas todo mundo. Mas vocês lidam com crianças, com educação básica, com aquela... Porque as crianças têm que ter um contato mais em cima delas, né, para poder ter o aprendizado em si. É muito importante a gente entender assim, ó. O primeiro grande impacto que o professor sofreu foi o medo dessa tecnologia digital, porque a gente já sabia que isso um dia iria acontecer, né? É muito importante a gente entender que a gente não estava longe da tecnologia digital, mas não era uma realidade tão latente como agora. Então, o professor teve que romper com esse medo, né, dessa tecnologia digital. De fato, ele se reinventou, não é? Então, só para você poder compreender, assim, nós vamos olhar pelos dois lados. Nós temos a educação básica da primeira fase, né, que vai até o 5º ano, e nós temos a educação básica que vai do 6º ano até o ensino médio. Então, qual é a minha realidade atual hoje? É o ensino médio.
que até então a gente tinha a impressão que eram garotos tecnológicos, digitais e que dominavam tudo, porque a todo momento eles estavam conectados. E a realidade foi bem diferente, né? Então, nós temos esses dois panoramas para a gente poder ver. Então, o professor, de fato, ele buscou uma formação alternativa, porque, nesse momento, ele foi obrigado a se adaptar a essa realidade. Então, ele buscou essa formação, né? Ele buscou essa reconstrução, porque, de fato, como você afirmou, esse contato com o professor, ele é extremamente importante. É nesse contato que vão se construindo essas relações de confiança, né? E aí que se dá, de fato, o processo do ensino e aprendizagem. E isso foi rompido. Então, o grande impacto para o professor também foi, será que eu estou sendo ouvido? Será que eu estou sendo entendido, né? Ou simplesmente eu estou reproduzindo, não é, de uma forma não tão convincente aquilo que eu preciso ensinar. Então, para o professor, de fato, foi um desafio muito grande, mas pela experiência desses últimos dias e conversando com muitos professores, o medo passou e eles enfrentaram, né? Eles continuaram caminhando, né? E fizeram, de fato, um trabalho incrível. Eu posso dizer para você que a educação básica, em específico ao ensino médio, que é a minha realidade, os professores conseguiram desenvolver um trabalho fantástico. Claro que não foram todos, porque tem a resistência, tem o medo do novo, tem todas essas questões que emocionalmente também abalaram muito meu professor, mas que hoje a gente já consegue respirar melhor. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Professora, acredita que esse momento de pandemia vai deixar lições a respeito do modelo de educação atual e como lidamos com a educação de nossos jovens, tanto no campo quanto na cidade? Com certeza. É importante que nós, professores, possamos pensar e refletir com os alunos e valorizar todas as ciências. Então, nós só conseguiremos sair dessa situação de pandemia a partir da educação, a partir da ciência. Então, é na escola que nós começamos a aprender e dar valor à ciência, né? Então, assim, é crucial a educação. Então, que os alunos possam dar valor e se apegar ao máximo a essa oportunidade que se tem de estudar. Então, os pais também precisam incentivar e mostrar isso para os filhos, né? Porque muitos pais não tiveram condições de frequentar a escola. Então, na escola a gente aprende sobre as pandemias. Então, todas as ciências, todas as disciplinas vão nos ajudar dessa forma. Então, a história, nós aprendemos a evolução das pandemias, a geografia vai mostrar como que afeta as classes sociais, né, desse mundo em escala global, o comportamento do trabalho que a gente vem observando hoje, o comportamento das populações, né, sobretudo mais carentes, e a gente percebe que são as populações que vêm sofrendo cada vez mais. Aí a gente viu aí a matemática, como que ela ajuda nas projeções, na biologia, né, o comportamento do vírus e por aí vai. Então, a gente percebe que é importante nós darmos ênfase a isso, o quanto que a ciência é importante e como que a ciência, o aluno consegue, né, ter apreço a ela. E é isso aí, William, a gente só vai, que fique claro para a população que a gente só vai sair dessa situação a partir da ciência. As desigualdades, elas já existiam antes da pandemia. Você acha que com essa pandemia, com esse isolamento social, podemos dizer que elas ficaram mais evidentes agora, com esse momento que a gente está vivendo? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente começar a nossa conversa. Se a gente considerar os últimos discursos que a gente ouviu ultimamente, que é bastante importante, né? Ouvia-se muito falar no início da pandemia e até hoje que estávamos todos no mesmo barco, né? E aí a sua pergunta vem a questionar se essas desigualdades estão mais evidentes agora. Eu diria que não, ponderando que pode ser relativo. Por que eu digo isso? Se a gente for pensar a trajetória do Brasil, essa trajetória ela vai mostrar para a gente que desde os colonizadores que invadiram o território, sobre
a lógica do capitalismo mercantil, a desigualdade se instalou no Brasil e ela permanece até hoje, né, mesmo o capitalismo tendo se atualizado. E olhar para essa trajetória do Brasil a partir de hoje nos permite entender que as coisas mudam para permanecer do mesmo jeito que foram o tempo inteiro, né? Então, a desigualdade social era uma característica presente na nossa escola, na nossa história, desculpa, e essa desigualdade ela é tão problemática no Brasil que nos faz ocupar a 7ª posição de país mais desigual do mundo, né, conforme o relatório da PNUD, que foi divulgado ano passado. Então, frente a isso, acho que a gente tem que se perguntar, vamos repensar um pouco. Quem que só notou os problemas da desigualdade social no Brasil só agora e por quê, né? Porque essas desigualdades, elas, como eu pontuei, elas são evidentes em todos os momentos da nossa história, né? Mas talvez agora esse assunto esteja mais presente nas redes sociais, né? A gente parou um pouco para conversar sobre isso, mas essas desigualdades sempre estiveram aí escancaradas para quem quisesse ver, né? Existe algum ponto crucial que tenha aumentado essa desigualdade social? Assim, o Brasil nasce desigual. Então, como eu pensei, essa desigualdade ela surge a partir do momento que os europeus chegam no Brasil, né? Nós tínhamos aqui povos indígenas que viviam com uma relação diferente com o território, que não tinham noção de propriedade. Então, a partir do momento que há um choque cultural e econômico entre esses dois povos, os europeus e os povos indígenas, se instala essa desigualdade e ela, a partir de então, ela só tende a aumentar, né? Tudo que acontece desde o momento em que começa a utilizar a população negra como força de trabalho escravo, depois quando vem a abolição da escravatura, tudo que acontece vai fazendo com que esse sistema de desigualdade se perpetue aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que é difícil pensar um momento em que isso se acentuou especificamente, porque está presente no decorrer da história como um todo. Nilvan, você que está à frente de todo um planejamento, de economia, quais os setores mais impactados economicamente durante essa pandemia? Bom, William, essa pandemia ela pegou o mundo praticamente despreparado. Ficou evidenciado que a maioria dos países, principalmente os países capitalistas, em que não criou uma rede de proteção da sua sociedade, eles foram mais impactados. Haja o exemplo que é o maior país capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, hoje é o epicentro, junto com o Brasil, principalmente o Brasil agora depois, mas primeiro os Estados Unidos, dessa pandemia. Por quê? Porque eles não criaram uma rede de proteção da sociedade. Então, lá não tem um sistema único de saúde, um sistema que atenda a todos os cidadãos. Então, esta pandemia, ela ficou evidenciado que o sistema capitalista, do modo que ele está sendo operacionalizado no mundo hoje, ele deixou a sociedade de menor poder aquisitivo muito vulnerável. Haja visto que o maior número de contaminados e o maior número de mortes pelo coronavírus está sendo exatamente nos países mais ricos do planeta, que deveria, em tese, ser o contrário, considerando que houvesse uma rede de proteção. E os setores mais impactados, exatamente, são aqueles em que exige aglomeração. É o caso de escolas. Você não pode, o vírus é tão contagioso que o isolamento social é necessário para conter o avanço dele. Então, a sociedade ela teve que os países, né, tiveram que tomar medidas de isolamento social, ou seja, aquelas atividades, principalmente que há forte aglomeração, elas estão hoje praticamente paralisadas. É o caso dos eventos de shows, bares e restaurantes, escolas. Então, esses setores foram os mais atingidos no primeiro momento, sendo que as outras atividades econômicas de linha de produção, com escalonamento, observados as normas de segurança emitidas pelos órgãos de controle de saúde, a OMS, as secretarias municipais de saúde dos estados e dos municípios, estão permitindo que
maioria das atividades econômicas possam estar funcionando de forma escalonada e que não prolifere o vírus. Mas os setores mais atingidos são esses setores em que a parte presencial da atividade era fundamental. Mas o mundo está reaprendendo com essa pandemia que muitas atividades poderiam ser feitas em home office ou feitas de casa sem a presença física. Professor, e como que a gente pode lidar com um cenário de várias crises, como nós estamos passando, entre elas, principalmente ocasionadas pelas fake news, né? Porque as fake news, além de desinformar, como você mesmo disse, elas trazem outros problemas, né? Como o uso de remédios, o uso de outros meios para se prevenir, principalmente no tempo que a gente vive sobre o coronavírus. Claro, William, você tem toda a razão. Agora, no âmbito da pandemia, e aí fica até difícil a gente dar um bom dia, não é, à nossa população, depois de ouvir os dados que você trouxe aí, e que todos conhecemos todos os dias, no âmbito da divulgação dos dados do novo coronavírus. De fato, nós vivemos uma situação muito dramática, né? Não precisaríamos, segundo os especialistas, termos chegado a essa situação, né? Poderíamos ter construído uma coordenação estratégica entre o governo federal e os governos dos estados e dos municípios para evitarmos chegar a uma situação em que temos 1% da população brasileira, um país de 205 milhões de habitantes infectada e mais de 80 mil mortos. Isso é uma situação dramática e muito vergonhosa no plano internacional para a situação brasileira. Agora, as fake news, isso é o mais perverso delas, né? É que, apesar de elas quererem obter ganhos políticos, né, e parece que elas só têm relação com a questão eleitoral, né, a questão mais perversa das fake news é que elas são, e os processos de desinformação, para ficar no termo que eu gosto de usar, eles não respeitam limites, mesmo quando está em causa a vida das pessoas, como é o caso desta pandemia que nós estamos vivendo, não importa. Né? Mesmo a vida das pessoas estando em risco, você tem um processo, né, organizado de disseminação de fake news justamente com o objetivo de ganhar apoio político. Se isso funciona ou se isso não funciona, é uma questão a ver. Né? Parece que não funciona assim tão bem. Né? Vejamos as pesquisas de opinião que mensuram aí a popularidade dos nossos representantes políticos. E muitos tiveram ali uma popularidade rebaixada no âmbito das pesquisas de opinião, justamente porque as pessoas, neste momento, percebem que o que está em causa é a vida delas, o que está em causa é a saúde delas. Infelizmente, o processo de desinformação é de tal forma poderoso e mexe tanto com as questões ideológicas, né, com os afetos das pessoas, que muitas acabam seguindo orientações de quem não deve seguir, né, são médicos, que não são técnicos, e aí acabam apelando, né, para outros tipos de tratamento, agora no âmbito da pandemia, né, tomando medicações que não são orientadas pelas autoridades habilitadas a isso. Uma coisa, gente, é importante que a população ouça isso, uma coisa é a opinião de um médico, né, ou a opinião de um professor. Isso tudo bem, podemos ter, embora cada um tenha que, enfim, responder à sua própria consciência aos órgãos de controle. Outra coisa é uma orientação oficial dos órgãos que estão habilitados para isso. A Organização Mundial da Saúde é um órgão internacional respeitado no mundo inteiro. E por isso ela diz o que deve ser e o que não deve ser, e os governos têm de respeitar essas decisões, porque nós estamos falando de uma organização formada pelos melhores cientistas do planeta. E é a ciência, isso que eu gostaria de enfatizar, que vai nos tirar dessa situação problemática. Agora já começaram a anunciar, né, vacinas que estão em fases muito avançadas e daqui a pouco podem trazer um resultado muito efetivo e, pelo menos, atenuar os danos dessa pandemia. Portanto, é a ciência que está construindo uma saída e, portanto, é a ciência que nós devemos reverência. Se você quer tomar o chazinho, se você quer tomar, sabe, a receita caseira, tome. Eu acho que isso, cada um é que tem que dizer. Agora,
quando você passa para a automedicação, né, comprando na farmácia medicamentos que não estão prescritos pelas autoridades habilitadas, é um processo muito perigoso, porque coloca em risco a sua própria saúde. E é por isso que as fake news e os processos de desinformação são tão perversos, porque não é apenas no momento eleitoral, né? Eles visam obter resultados eleitorais, mesmo fora de processos eleitorais, por meio de questões que envolvem, inclusive, a vida das pessoas. Falando sobre a exposição, sobre o cenário que você está colocando para a gente, que você contribuiu com as reflexões sobre a valorização da ciência em tempos de pandemia e forças contrárias. Aí ele pergunta, qual o principal efeito negativo que você vislumbra ocorrer do ponto de vista social e econômico, considerando as relações internacionais do Brasil nos próximos meses? Eu acredito que sim, que vai haver um isolamento mundial. Isso, assim, internacionalmente, o Brasil se retirou de muitos espaços onde ele podia, onde ele construía, e essa confiança vai demorar muito a ser reconstruída, porque toda relação de confiança toma tempo. E os investidores internacionais no mercado, que poderiam investir no Brasil, eles se afastam, eles têm medo da instabilidade criada politicamente, né? Os outros países, por exemplo, que se juntaram recentemente numa aliança que envolve 45 bilhões de euros para produção e distribuição de vacinas nessa pandemia. O Brasil está fora dessa discussão, ele não quis participar, né, desse grupo. Então, assim, esses efeitos internacionais vão influenciar socialmente no Brasil, evidentemente, num aumento, num prejuízo econômico, né? Então vai aumentar a desigualdade social no Brasil, que já é absurda. Cientificamente, o Brasil já está sendo sucateado há um bom tempo, né, com verbas cortadas para pesquisa e educação. E a tendência assim, eu não gosto de ser pessimista, mas a tendência é só piorar, né? Porque se você não trabalha na construção de uma igualdade social, igualdade material, se você afasta quem poderia estar trazendo investimentos para o país, se você não investe em ciência, os efeitos disso são deletérios, né? São efeitos a longo prazo, porque a cada dia que você deixa de pesquisar um assunto, você tem que correr em dobro para resolver aquele problema, né? Seja no campo científico ou social. Como você acha que a gente pode recuperar essa boa imagem do aspecto de educação política pública? Olha, primeiramente a gente teria que dar uma guinada total na forma como a gente está atuando nacional e internacionalmente, né? E trabalho, querendo ou não, isso que foi destruído em 2 anos e poucos, esse papel de uma liderança internacional na diplomacia brasileira e nas relações internacionais, vai demorar um bom tempo, porque nas relações internacionais a gente depende de reconhecimento de pares, né? Então, para um país ele ser reconhecido em um espaço internacional, os outros países têm que reconhecer voluntariamente isso. E a gente precisa, depois de chocar tanta comunidade internacional, a gente precisa de ter muito tempo para isso e fazer muito esforço. Não tem uma medida específica que eu possa falar. É voltar a ocupar os seus espaços de debate, mostrar que dentro do Brasil a gente está trabalhando, né, para valorizar a educação, valorizar o meio ambiente, valorizar bens que a gente chama de bens intergeracionais e mundiais. Por exemplo, o meio ambiente, que, né, por mais que a gente faça alguma coisa aqui no Brasil, vai afetar todos os países do mundo, essa questão de aquecimento global, né, de questões ambientais. E são intergeracionais, né? Quando a gente para de investir em bens e cuidar de bens intergeracionais, a gente está negando o futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Eles não estão podendo nem escolher como vai ser o futuro deles. Então, assim, eu fico com... Essa pergunta é difícil porque não existe um método. É trabalho duro, é mostrar que você está disposto a fazer, mudar a sua forma de agir e, de pouco a pouco, reconstruir a sua confiança, reconstruir a confiança nas relações internacionais com seus pares, como era um relacionamento entre amigos e pessoas, né? O processo de construir confiança é longo, é árduo e muito frágil, porque é muito fácil você deixar de confiar em alguém. Vou
sou Antônio Filho da Rádio Eldorado FM de Mineiros. Estou aqui para falar sobre essa importância da união Unifilmes e Rádio Eldorado, que leva ao cidadão da nossa região aqui muita informação de forma simples e direta. Exemplo disso é o programa Todos contra a Corona, que a partir de agora se chama Conexão Unifilmes. Parabéns! Nesse momento de incertezas, que fomos pegos de surpresa por essa pandemia, venho aqui agradecer o programa Todos contra o Corona, que foi de suma importância para a população, que foi de uma grandiosidade sem fim, que esclareceu muitas dúvidas para as pessoas, que o medo que se instala, que se propaga, que alojou em nossos corações, pelo menos foram um pouco amenizado, um pouco esclarecido. Ainda se há muitas dúvidas a respeito dessa doença, ainda não se há a cura, ainda muito se chora, se perdem muitos entes queridos, pessoas queridas, amigos, mas isso nos dá força, nós vamos continuar e vamos vencer esse vírus, porque ele não é o fim, Deus está ainda no controle. Quero dizer que a nossa parceria continua e o nosso canal está aberto e que vamos continuar e que vamos vencer esse vírus. Isso vai passar, isso é uma fase ruim, mas ainda não é o fim, vai passar e todos contra o coronavírus. Em um momento tão difícil quanto esse que estamos passando, programas como Todos contra o Coronavírus têm se mostrado imprescindíveis na luta com a doença. Com temas relevantes à população e principalmente com conteúdo de qualidade, o programa também se mostrou uma excelente ferramenta no combate às fake news. Esses motivos nos levaram a abraçar essa ideia. Só temos que agradecer à equipe por ter nos convidado a fazer parte desse time. E quero dizer aqui que a nossa parceria continua. O ano de 2020, sem dúvida nenhuma, vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas. Por quê? Porque foi um ano que trouxe uma insegurança muito grande em função da pandemia. Uma insegurança com o dia de amanhã. Na realidade, desde o início do ano, quando começou as primeiras informações, quando a gente começou a viver esse momento tão louco com relação à pandemia, a gente sempre buscou informação, a melhor informação de como nos prevenir. E aí começou a aparecer notícias de pessoas que a gente conhecia, que haviam sido contaminadas. E aí isso foi chegando próximo da gente, muito próximo, e a gente começou a assistir gente conhecida e até gente querida indo embora. Nesse momento tão difícil, surge uma ferramenta importante que foi o programa Todos contra o Covid. Para nós foi de fundamental importância aqui na nossa região, principalmente nós aqui da Rádio Cidade, da 92 FM, ter esse conteúdo todos os dias aqui nas nossas páginas, nas nossas redes sociais e poder também usar dessa ferramenta para informar os nossos ouvintes. Então, sem dúvida nenhuma, nós só temos a agradecer e a gente quer continuar com essa parceria. Muito obrigado a todos pela produção desse excelente programa que, não tenho dúvida nenhuma, enriqueceu de informação a nossa região nesse momento tão complicado. Eu quero agradecer ao Unifilmes, Centro Universitário de Goiás, no nome do coordenador Zaqueu Henrique, professor Zaqueu Henrique. Muito obrigado aí pela parceria e dizer para vocês que foi uma satisfação enorme ter participado desse projeto, Todos contra o Coronavírus, que foi um sucesso. E também as informações que foram importantes para a comunidade a todo momento, não só de Iturama, de todas as cidades que participaram. E que é um prazer imenso estar aqui. E a Revista Liberdade está à disposição de vocês para as outras parcerias que vierem. E dizer que o projeto alcançou várias partes do mundo, não só o Brasil. Isso é uma satisfação muito grande estar podendo participar com vocês. Gente, sou grato por tudo, obrigado, sucesso para vocês. Olá, eu me chamo Aparecido Marden, sou editor-chefe, jornalista do Alto Taquari em Pauta, aqui em Alto Taquari. Primeiramente, eu quero agradecer aos idealizadores deste projeto, Todos contra o Covid, aí da Unifilmes. Dizer que foi um prazer enorme participar, uma honra enorme, poder colaborar
mesmo que fosse apenas levando conhecimento aos meus leitores, né? E também, aqui, tanto em Taquari como na região, temas atuais, temas bastante interessantes e importantes, né, para este momento. Espero que essa minha colaboração tenha alcançado um número grande, né, de leitores do Taquari em Pauta, e dizer que foi de suma importância esse projeto. Para mim, né, como jornalista, como fiscal sanitário que sou, né, e também para os meus leitores. Esse projeto eu abracei e sei que todos os projetos que voltado para levar a informação deve ser feito assim, com dedicação, carinho e união, né, de todos. Como todos sabem, né, meus leitores todos, eu sou aluno, né, de Direito da FAMP e a Unifimes, né, tem aquela brincadeira, né, FAMPs e FIMES. E eu, né, abracei a causa da FIMES porque eu sei que nesse momento não é hora de discórdia, não é hora de estarmos virados um com o outro, mas sim unirmos forças, né, para combatermos este vírus e vencermos essa pandemia. Então, obrigado a todos vocês, obrigado por terem me convidado. Estou aí à disposição. Forte abraço, usem máscara e álcool em gel. Tá aí, pessoal, para quem nos acompanhou, agora há pouco tivemos um pequeno problema técnico sem áudio. Nosso último programa não poderia sem um pequeno erro, né? Vocês acompanharam aí um compilado dos melhores momentos dos nossos episódios. Hoje chegamos a 61 episódios transmitidos aqui pelo Centro Universitário de Mineiros. E vocês também puderam acompanhar aí agora um pouco dos nossos parceiros que mandaram os vídeos para a gente, agradecendo a parceria, reforçando que vão continuar conosco nessa nova caminhada que iremos fazer. Dia 6 de agosto iniciaremos o Conexão Unifimes, que é um novo formato, mais interativo, trazendo mais matérias da comunidade, interagindo também com a comunidade. Então, a gente queria deixar o nosso agradecimento imenso a todos que nos acompanharam durante esse trajeto e também a nossa mensagem de solidariedade às famílias que enfrentam o Covid, que já passaram, que com fé em Deus nós vamos passar por tudo isso todos juntos e logo estaremos todos juntos novamente. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de semana. Dia 6 de agosto, já deixem aí na sua agendinha para estarem aqui conosco às 9 horas da manhã, também horário de Brasília, no nosso novo formato que será o Conexão Unifimes. Fiquem todos com Deus e até a próxima.